Era de madrugada no Pacífico quando o voo Korean Air 801 começou sua aproximação à ilha de Guam. A bordo, 254 pessoas. Na cabine de comando, 3 pilotos experientes. O aeroporto estava a menos de 10 quilômetros. Eles nunca chegariam lá. Em 6 de agosto de 1997, o Boeing 747 da Korean Air colidiu contra o Monte Nimitz a 200 metros acima do nível do mar. Do impacto, 228 pessoas não sobreviveram. Mas o que veio depois da investigação revelou algo que transformou a aviação coreana de forma permanente. O verdadeiro causador do acidente não foi o clima, não foi uma falha mecânica, e não foi incompetência técnica. Foi hierarquia. Esta é a história de como a cultura dentro de uma cabine de comando pode matar. E de como o voo 801 forçou toda uma indústria a repensar o que acontece quando ninguém questiona o capitão. Capítulo 1. O voo e a tripulação. O Boeing 747-300 da Korean Air saiu de Seul, na Coreia do Sul, na tarde de 5 de agosto de 1997. O destino era Guam, uma ilha americana no Oceano Pacífico, um destino popular entre turistas sul-coreanos. O voo tinha 254 pessoas a bordo, 228 passageiros e 26 membros de tripulação. Na cabine de comando estavam o capitão Kim Chan-kil, 42 anos, com mais de 8.000 horas de voo. O primeiro oficial Song Kyung-ho. E o engenheiro de voo Nam Sang-kook. 3 profissionais experientes, todos treinados, todos qualificados para aquela rota. O voo transcorreu sem problemas durante a maior parte da viagem. Mas ao se aproximar de Guam, a situação começou a se complicar de formas sutis. O aeroporto de Guam, o Aeroporto Internacional Abeon-Pet, tem características de aproximação que exigem atenção. A ilha é montanhosa. O terreno ao redor da pista não é plano. E quando o tempo não coopera, como estava naquela madrugada, com nuvens e visibilidade reduzida, a precisão na aproximação se torna ainda mais crítica. O sistema ILS, que guia os aviões eletronicamente na aproximação, estava fora de serviço naquela noite. O NOTAM, aviso aos pilotos, havia sido enviado. Estava disponível. Mas a tripulação do 801 não parecia ter incorporado a informação completamente em seus planejamentos de contingência. Com o ILS fora de operação, a aproximação seria feita via VOR. Um procedimento válido, conhecido, mas que exige mais dos pilotos em termos de monitoramento manual da altitude. Capítulo 2. As leituras e os alertas. À medida que o avião desceu para a aproximação, as leituras na cabine contavam uma história. O capitão Kim estava descendo abaixo do perfil correto. Não dramaticamente, num primeiro momento. Mas progressivamente. O primeiro oficial viu. O engenheiro de voo viu. O que eles não fizeram, com a força necessária, foi dizer ao capitão que ele estava baixo demais. Nas gravações do Flight Data Recorder e do Cockpit Voice Recorder, recuperadas após o acidente, é possível ouvir comentários que sugerem consciência do problema. Perguntas formuladas de maneira indireta. Menções à altitude que não chegaram ao nível de uma intervenção clara. O GPWS, o Ground Proximity Warning System, sistema de alerta de proximidade com o terreno, ativou. Não uma vez. O sistema avisou repetidas vezes que o avião estava perigosamente próximo do solo. Os alertas foram ouvidos. O procedimento padrão é uma resposta imediata, cabrar o avião, aumentar a potência, subir. Mas a resposta da tripulação foi hesitante, incompleta, tardia. Às 1h42 da madrugada, horário local, o Boeing 747 atingiu Monte Nimitz a 200 metros de altitude. A velocidade no impacto era de cerca de 320 km por hora. A colisão foi imediata e catastrófica. O avião quebrou em múltiplos fragmentos ao longo do lado da montanha. O fogo se espalhou rapidamente. Dos 254 a bordo, 26 sobreviveram. 228 morreram.
Capítulo 3 – A investigação e o que ela encontrou. A National Transportation Safety Board dos Estados Unidos conduziu a investigação. A Coreia do Sul participou como estado do operador. Os investigadores tinham as gravações. Tinham os dados de voo. Tinham a análise técnica do impacto. E o que encontraram foi tecnicamente desconcertante. Não havia falha mecânica no avião. Os sistemas funcionavam dentro dos parâmetros esperados. O capitão Kim era experiente e qualificado. Os alertas de segurança haviam funcionado corretamente. Todas as informações necessárias para evitar o acidente estavam disponíveis para a tripulação. E mesmo assim, o avião desceu abaixo do perfil seguro e continuou descendo até a colisão. A investigação começou a focar em algo que, naquela época, o campo da aviação estava aprendendo a nomear de forma mais precisa: a dinâmica dentro da cabine de comando. O conceito de Crew Resource Management, CRM, em inglês, havia começado a se desenvolver nos anos 1970 depois de uma série de acidentes onde a causa raiz era a dinâmica da tripulação, não a técnica individual. A ideia central é que tripulações de avião são equipes. E equipes funcionam melhor quando a comunicação é aberta, quando qualquer membro pode questionar qualquer decisão, e quando a hierarquia não suprime informações críticas. No caso do voo 801, a investigação identificou um padrão de comunicação dentro da cabine que refletia uma hierarquia rígida demais. O capitão era a figura de autoridade máxima. E questionar o capitão, diretamente, com clareza, com urgência, não era algo que a cultura organizacional da Coreia facilitava. Capítulo 4 – A hierarquia que mata. Para entender o que aconteceu no voo 801, é preciso entender o contexto cultural da aviação coreana nos anos 1990. A Coreia do Sul tem uma cultura organizacional marcada por estruturas hierárquicas fortes. Isso tem raízes profundas, na história confucionista, em décadas de crescimento econômico acelerado dentro de grandes conglomerados corporativos, no modelo militar que moldou gerações de líderes. Dentro dessas estruturas, questionar superiores era visto não apenas como desrespeitoso, mas como uma quebra de protocolo social fundamental. Dentro de uma cabine de avião, essa cultura pode ser fatal. O pesquisador holandês Jet Hofstede, que passou décadas estudando diferenças culturais em contextos organizacionais, desenvolveu um índice chamado Power Distance Index, PDI. Ele mede o grau em que membros menos poderosos de uma organização esperam e aceitam que o poder seja distribuído de forma desigual. Países com PDI alto tendem a ter culturas onde a hierarquia é vista como natural e o questionamento de superiores é incomum. Países com PDI baixo têm culturas onde se espera que qualquer membro de uma equipe aponte problemas independentemente de posição. Na análise das gravações de voos de diferentes culturas, pesquisadores encontraram diferenças dramáticas. Em culturas de PDI alto, primeiros oficiais e engenheiros de voo tendiam a usar linguagem indireta ao sinalizar problemas. Parece que estamos um pouco baixos, ao invés de estamos abaixo do perfil, precisamos subir agora. A sugestão velada ao invés do alerta direto. A diferença entre essas duas formas de comunicar pode ser, literalmente, a diferença entre um alerta que é ouvido e um que é interpretado como um comentário casual. Capítulo 5 – Outros acidentes, o mesmo padrão. O voo 801 não foi nem o primeiro nem o último caso onde essa dinâmica apareceu. Em 1983, o voo Coreia 007 foi abatido pela aviação soviética após desviar para o espaço aéreo soviético. A análise do desvio revelou que o piloto automático havia sido configurado de forma errada desde o início. O erro estava disponível para detecção. Não foi detectado. Em 1999, o voo Coreia 6316 colidiu com o solo perto de Xangai. O capitão estava desorientado. O primeiro oficial percebeu. Mas a intervenção não veio com a clareza necessária. Em cada caso, os investigadores encontravam o mesmo padrão de fundo: hierarquia rígida demais, comunicação indireta em momentos críticos, e primeiros oficiais que sabiam que algo estava errado mas não conseguiam,
ou não sentiam que podiam dizer com a força necessária. Malcolm Gladwell, no livro Outliers, dedicou um capítulo inteiro a analisar os acidentes da Coreia através dessa lente cultural. O argumento central é que cultura de origem não apenas molda como as pessoas se comportam socialmente, molda como se comportam dentro de uma cabine de avião a 300 metros do solo às 2 da manhã. Capítulo 6. A transformação da Coreia Air. O que aconteceu depois do voo 801 é, de certa forma, tão importante quanto o que aconteceu antes. A Coreia Air poderia ter respondido ao acidente como muitas organizações respondem a crises, com comunicados de relações públicas, com ajustes superficiais, com a esperança de que o tempo esvaísse a atenção. Em vez disso, fez algo raro no mundo corporativo. Aceitou que o problema não era técnico. Era cultural. David Greenberg, um americano com extensa experiência na Delta Air Lines, foi trazido para reformar o treinamento e os procedimentos da Coreia Air. A missão era clara: reconstruir a cultura da cabine de comando. O idioma de trabalho foi mudado para inglês. Não por preferência estética, mas por um motivo preciso: em inglês, como segunda língua, os pilotos coreanos tendiam a se soltar das estruturas sociais que o coreano carrega. A diferença hierárquica embutida na própria gramática da língua, os níveis de formalidade que marcam a posição relativa de quem fala, desaparecia parcialmente quando se trabalhava numa língua estrangeira. O treinamento de CRM foi reformulado. Protocolos de comunicação que tornavam obrigatório o questionamento direto foram implementados. Primeiros oficiais foram treinados não apenas para perceber problemas, mas para comunicá-los de forma inequívoca, independentemente de quem estava no assento esquerdo. O resultado foi mensurável. A Coreia Air, que havia sido banida de pousar em aeroportos militares americanos por questões de segurança, reconquistou a certificação. Sua taxa de acidentes caiu para padrões alinhados com as melhores companhias do mundo. A transformação se tornou estudo de caso em escolas de negócios e aviação em todo o mundo. Capítulo 7. O que o voo 801 deixou para a aviação. O acidente do voo 801 acelerou conversas dentro da aviação global que já estavam acontecendo, mas ganharam urgência depois de Guam. A noção de que erros humanos em aviação raramente são erros de indivíduos, mas erros de sistemas, de culturas, de dinâmicas de grupo, se consolidou como paradigma no campo de segurança aérea. O modelo de segurança que trata pilotos como heróis solitários capazes de resolver qualquer problema por capacidade individual foi progressivamente substituído por modelos que reconhecem que aviões são operados por equipes, e que equipes têm dinâmicas que podem ser melhoradas ou degradadas. A obrigatoriedade de treinamento de CRM se expandiu. A análise de gravações de cabines não apenas para investigar acidentes, mas como ferramenta de treinamento proativo, foi amplamente adotada. E o conceito de cultura de segurança, a ideia de que segurança não é apenas um conjunto de procedimentos, mas uma forma de pensar e interagir que precisa ser cultivada ativamente, ganhou espaço central na discussão sobre por que acidentes acontecem e como preveni-los. Conclusão: 228 pessoas morreram no Monte Nimitz em agosto de 1997. O avião funcionava. Os pilotos eram experientes. As informações necessárias estavam disponíveis. O que não funcionou foi a comunicação dentro de uma cabine onde a hierarquia era mais forte do que o protocolo de segurança. O caso do voo Coreia Air 801 é uma demonstração brutal de como cultura organizacional pode ter consequências letais. E de como uma empresa, quando confrontada com essa realidade de forma honesta, pode se transformar de uma das companhias aéreas mais perigosas do mundo em uma das mais seguras. Essa transformação custou tempo, dinheiro, e o ego de muitas pessoas que precisaram aceitar que a forma como sempre fizeram as coisas precisava mudar. O custo que foi cobrado primeiro, 228 vidas, era um preço que ninguém deveria ter que pagar. Você está no Caixa Preta. Toda semana, um novo acidente. Uma nova investigação. Uma nova compreensão de como mantemos aviões seguros no ar. Inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum episódio.